Prefácio. Como este livro foi escrito e por quê? Em 1909, eu era um dos rapazes mais infelizes de Nova York. Eu vendia caminhões para me sustentar. Eu não sabia o que fazia um caminhão andar. Isso não era tudo. Eu não queria saber. Eu odiava o meu trabalho. Eu odiava o lugar onde vivia. Era um quarto com móveis baratos na West 56th Street. Um quarto infestado de baratas. Ainda me lembro que eu tinha várias gravatas penduradas pelas paredes. E quando eu me esticava para apanhar uma gravata limpa, as baratas se espalhavam em todas as direções. Eu odiava comer em restaurantes sujos e baratos que provavelmente também estavam infestados de baratas. Eu chegava em casa, ao meu quarto solitário, com uma terrível dor de cabeça. Uma dor de cabeça que era alimentada pela decepção, preocupação, amargura e rebelião. Eu me rebelava porque os meus sonhos, que eu tinha nutrido desde os dias da faculdade, haviam se tornado pesadelos. O que era a vida? Essa era a aventura vital pela qual eu havia esperado tão ansiosamente? Era isso que a vida seria para mim, ter um emprego que eu odiava, viver com baratas, comer comida horrível e sem nenhuma esperança para o futuro? Eu desejava ter tempo para ler e escrever livros que eu havia sonhado desde os dias da faculdade. Eu sabia que não tinha nada a perder, apenas a ganhar, se desistisse do emprego que eu tanto odiava. O meu interesse não era ganhar muito dinheiro, mas sim viver bem. Em resumo, eu tinha chegado ao Rubicon, isto é, àquele momento de decisão que muitos jovens enfrentam no início da vida profissional. Então, eu tomei uma decisão. E essa decisão alterou o meu futuro completamente. Ela tornou o resto da minha vida feliz e recompensadora, além das minhas mais altas aspirações. A minha decisão foi esta. Desistiria do trabalho que eu tanto odiava, e já que eu havia passado 4 anos estudando no State Teachers College, em Warrensburg, Missouri, preparando-me para ensinar, eu iria ganhar a vida dando aulas para adultos em cursos no período noturno. Assim, eu teria os dias livres para ler livros, elaborar palestras e escrever romances e contos. Eu queria viver para escrever e escrever para viver. Que matéria eu deveria ensinar aos adultos à noite? Enquanto eu olhava para trás e avaliava minhas atividades na faculdade, vi que o treinamento e a experiência de falar em público tiveram um valor mais prático para mim nos negócios e na vida do que qualquer outra coisa que eu havia estudado durante todos os anos da faculdade. Por quê? Porque havia acabado com a minha timidez e falta de autoconfiança e me dado coragem e segurança para lidar com as pessoas. Também deixou claro que a liderança geralmente é atraída pelo homem que se levanta e diz o que ele pensa. Eu me candidatei a uma vaga para ensinar como falar em público nos cursos de extensão no período noturno na Universidade de Colômbia e na Universidade de Nova York. Mas essas universidades decidiram continuar se esforçando sem a minha ajuda. Fiquei decepcionado na época. Mas agora dou graças a Deus por eles não me aceitarem, porque comecei a ensinar nas escolas noturnas da YMCA, a Associação Cristã de Moços, onde tive que mostrar resultados concretos e rapidamente. Foi um desafio e tanto. Os adultos não foram às minhas aulas porque queriam créditos educacionais ou por prestígio social. Eles foram apenas por uma razão. Queriam resolver um problema. Eles queriam poder ficar em pé e dizer algumas palavras numa reunião de negócios sem desmaiarem de susto. Os vendedores queriam poder ligar para um cliente linha dura sem ter que dar 3 voltas no quarteirão para obter coragem. Eles queriam desenvolver o equilíbrio e a autoconfiança. Queriam avançar em suas carreiras profissionais, ter mais recursos financeiros para suas famílias. E já que eles estavam pagando o curso em parcelas,
E eles tinham a opção de parar de pagar se não obtivessem nenhum resultado. E já que eu estava sendo pago, não um salário, mas uma porcentagem dos lucros, eu teria que ser prático se quisesse comer. Naquela época, eu sentia que estava ensinando, embora com uma desvantagem. Mas agora percebo que eu estava passando por um treinamento que não tem preço. Eu tinha que motivar os meus alunos. Eu tinha que ajudá-los a resolver os seus problemas. Eu tinha que tornar cada sessão tão inspiradora que os fizesse querer retornar para as próximas sessões. Foi um trabalho muito interessante. Eu adorava. Fiquei abismado com a rapidez que estes homens de negócios desenvolviam a autoconfiança e com a rapidez que eles garantiam as suas promoções e o aumento de seus salários. As aulas estavam obtendo um êxito muito além das minhas expectativas mais otimistas. Após 3 sessões, as IMCAs, que haviam se recusado a me pagar $5 por noite de salário, estavam me pagando $30 por noite, com base na porcentagem dos lucros. No início, eu ensinava apenas como falar em público, mas, com o passar dos anos, vi que estes adultos também precisavam aprender como fazer amigos e influenciar pessoas. Já que não consegui encontrar um livro-texto sobre relações humanas, eu decidi escrever um livro. Foi escrito, mas não da forma normal. Ele cresceu e evoluiu a partir das experiências dos adultos que estavam frequentando estas classes. Dei-lhe o título de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já que for escrito apenas como um livro-texto para as minhas aulas para adultos, e já que eu havia escrito outros livros dos quais ninguém tinha ouvido falar, num total de 4, eu nunca sonhei que ele seria vendido em grande escala. Sou provavelmente um dos autores mais surpresos que existe. Com o passar dos anos, percebi que outro dos grandes problemas destes adultos era a preocupação. Grande parte dos meus alunos era formada por homens de negócios, executivos, vendedores, engenheiros, contadores. Uma amostra representativa de todos os tipos de comércio e profissões. E a maioria deles tinha problemas. Havia mulheres nas aulas, mulheres de negócios e donas de casa. Elas também tinham problemas. Evidentemente, o que eu precisava era de um livro-texto sobre como dominar a preocupação. Então, novamente tentei encontrar um. Fui à grande biblioteca pública de Nova York, na Fifth Avenue com a 42nd Street, e fiquei surpreso ao descobrir que havia apenas 22 livros sob o título Preocupação. Também percebi, e achei muito engraçado, que havia 189 livros listados sob o título Minhocas. Havia quase 9 vezes mais livros sobre minhocas do que sobre a preocupação. Surpreendente, não é? Já que a preocupação é um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. Você não acha que todas as escolas de ensino médio e faculdades da Terra deveriam ter um curso sobre como parar de se preocupar? Mas, se existisse ao menos um curso sobre este assunto em qualquer faculdade da Terra, eu nunca tinha ouvido falar dele. Worry Successfully. Não é de surpreender que David Seabury dissesse em seu livro How to Worry Successfully, Como se preocupar com êxito. Chegamos à maturidade com pouco preparo para as pressões da experiência, como um rato de biblioteca que precisa dançar balé. O resultado? Mais da metade de nossos leitos hospitalares estão cheios de pessoas com problemas do sistema nervoso e emocionais. Eu analisei estes 22 livros sobre a preocupação, debruçando-me sobre as prateleiras da Biblioteca Pública de Nova York. Além disso, eu comprei todos os livros sobre preocupação que pude encontrar. Mesmo assim, não encontrei nenhum que eu pudesse usar no meu curso para adultos. Então, resolvi escrever o meu próprio livro.
Comecei a me preparar para escrever este livro há 7 anos. Como? Lendo o que os filósofos de todos os tempos disseram sobre a preocupação. Também li centenas de biografias, desde Confúcio até Churchill. Também entrevistei várias pessoas proeminentes em muitas esferas da vida, como Jack Dempsey, General Omar Bradley, General Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt e Dorothy Dix. Mas isso foi apenas o começo. Também fiz algo que era muito mais importante do que as entrevistas e do que a leitura. Trabalhei por 5 anos num laboratório para dominar a preocupação. Um laboratório conduzido em nossas próprias classes de adultos. Até onde eu sei, foi o primeiro e único laboratório de sua espécie no mundo. Foi isso que fizemos. Nós demos aos alunos um conjunto de regras sobre como parar de se preocupar e pedimos que eles aplicassem estas regras em suas próprias vidas e depois reportassem os resultados obtidos à classe. Outros reportavam sobre técnicas que eles haviam usado no passado. Como resultado desta experiência, acho que eu ouvi mais apresentações sobre como eu dominei a preocupação do que qualquer outro indivíduo que já andou sobre a Terra. Além disso, li centenas de outras palestras sobre como eu dominei a preocupação. Palestras que foram enviadas para mim pelo correio. Palestras que já ganharam prêmios em nossas classes em todo o mundo. Então, este livro não veio de uma torre de marfim. Também não é uma pregação acadêmica sobre como a preocupação pode ser dominada. Ao invés disso, eu tentei escrever um relatório documentado e conciso de leitura rápida sobre como a preocupação foi dominada por milhares de adultos. Uma coisa é certa: este livro é prático. É algo que você pode pôr em prática. Ciência, disse o filósofo francês Valéry, é uma coletânea de receitas de sucesso. Essa é a descrição deste livro. Uma coletânea de receitas de sucesso e testadas ao longo do tempo para livrar as nossas vidas da preocupação. Entretanto, deixe-me alertá-lo. Você não encontrará nada de novo, mas encontrará muita coisa que geralmente não é praticada. Quanto a isso, você e eu não precisamos que alguém nos diga algo novo. Nós já sabemos o suficiente para que tenhamos vidas perfeitas. Todos já lemos a Regra Dourada e o Sermão da Montanha. O nosso problema não é a ignorância, mas a inatividade. O propósito deste livro é retomar, ilustrar, propagar, dar um novo ar e glorificar muitas das verdades antigas e básicas e te dar um puxão de orelha para que você faça algo a respeito. Você não escolheu este livro para descobrir como foi escrito. Você está procurando por ação. Está certo. Então vamos lá. Ouça as partes 1 e 2 deste audiolivro. E se depois de ouvi-las você não sentir que adquiriu um novo poder e uma nova inspiração para parar de se preocupar e aproveitar a vida, então jogue fora. Ele não serve para você. Dale